tua filha na simplicidade, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, abrir nossos olhos espirituais para que nós possamos, ó Pai, aprender nessa noite e viver a mensagem que o Senhor vai passar para os teus filhos, ó Pai. Aqueles que necessitam ouvir, Pai. Essas pessoas que estão aqui, foi as pessoas que o Senhor marcou esse dia para estar aqui para ouvir a tua mensagem. Usa a tua filha, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. É sempre muito bom retornar a essa casa, saber que o Senhor tem agido neste lugar, tem manifestado a sua glória, tem cumprido as suas promessas, e isso é motivo de nos alegrarmos no Senhor. Desde o momento que eu cheguei aqui, Deus tem falado ao meu coração. E eu tenho sentido a presença de Deus notória aqui neste lugar. E eu tenho certeza que não vai ser através da minha palavra, do meu agir, do meu falar. E sim, o Espírito Santo vai continuar falando neste lugar. Gostaria que a igreja abrisse comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 43. E ali, Deus estava assim, o Espírito Santo estava ministrando em meu coração. E ele estava assim, colocando uma interrogação no meu coração, durante todo o culto. E eu gostaria de passar essa interrogação para a igreja, porque Deus estava ali falando comigo. Tu conhece a grandeza do teu Deus? E eu falei, estava falando com o Senhor, eu falei, Senhor, o profeta Oséias já tinha registrado lá na sua palavra que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então nós sabemos que o nosso Deus é tão grandioso, tão poderoso, que por mais que nos aplicarmos em conhecê-lo, e ainda será pouco. Porque o nosso Deus, ele é santo, ele é soberano, ele é tremendo, ele é eficaz, ele é digno de toda honra e toda glória. Então não ache que você conheça o suficiente o teu Deus. Porque a cada dia ele faz novas todas as coisas. A cada dia ele tem uma surpresa para nossas vidas. Então saiba que o nosso Deus é tremendo. E aqui em Isaías 43, versículo 13, eu vou ler o versículo 13, mas eu gostaria de me ater só na última parte. 43, 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Podeis assentar? Eu vou ficar somente nessa parte C do versículo 13, que diz: operando eu, quem impedirá? E nosso Deus, ele tem feito coisas grandiosas. E aí eu, em cima desse texto, eu gostaria de estar falando sobre a matemática de Deus. Quando a gente fala de operar, de operação, a gente nos lembra da matemática, a qual nós passamos alguns períodos assentados no banco escolar e aprendemos algumas coisas. Mas será que a matemática de Deus é a mesma matemática que eu e você aprendemos? Será que Deus usa das mesmas efetuações a qual nós aprendemos? Aqui o profeta Isaías diz: operando eu, quem impedirá? Então eu aprendo aqui nessa palavra que a operação de Deus, a matemática de Deus é diferente. Jó, lá no capítulo 37, versículo 5 diz: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente e faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Então é mais uma prova de que a matemática de Deus é totalmente contrária, diferente da nossa.
Mas como, irmã Márcia, que a matemática de Deus se efetua? Primeiro ponto, ele soma o que deveria subtrair. Quando é para somar, Deus subtrai. Quer ver isso? Lá no Atos dos Apóstolos, no início da igreja primitiva, naquele grande auge da igreja, onde o Espírito Santo desceu e a igreja de Deus foi crescendo. Naquele período houve grande perseguição. Foi um período terrível da igreja. Todos estavam ali contra a igreja. E o pensamento era somente um: vamos acabar com esses cristãos. Vamos destruir, vamos lançar na arenas, vamos jogar os leões, vamos acabar com esse caminho chamado Jesus Cristo. E ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o momento que a igreja mais foi oprimida, onde o povo ali, romano, estava querendo subtrair, Deus somou. Deus somou. Quando todo pensamento humano dizia, vai acabar, vai diminuir, vai subtrair, vai perecer, Deus falou, é aí que eu vou somar. É aí que eu vou fazer crescer. E a igreja foi crescendo em meio à perseguição, porque a matemática de Deus é assim. O que o homem diz que vai ser, Deus faz contrário. Então, quando ele soma, ele soma o que o homem acha que deve subtrair. Segundo ponto, ele também faz o contrário. Ele subtrai quando deveria somar. Para você vir conhecer um pouco do nosso Deus, ele vai subtrair quando o homem achar que deve somar. Nós vemos isso lá na passagem lá de Josué. Aliás, lá no Pentateuco, quando Moisés começa, levanta homens para espiar a terra de Canaã. E aí vem aqueles 12 espias, 10 vêm com pensamentos contrários, 10 começaram a incitar o povo, dizendo que aquela terra não era boa, aquela terra não seria digna, não seria conquistada pelo povo de Israel. E aí, por causa daquela murmuração de não conhecer o Deus a qual Israel servia, Deus falou, então eu vou subtrair. Eram 12, somente 12 entrará na terra prometida. Não subestime o poder do teu Deus. Aquilo que o homem dissesse, tu não vai conseguir. Aquilo que o homem falou assim, olha, isso é incapaz para você. Saiba que o nosso Deus, ele pode fazer o impossível por nossas vidas. E isso aconteceu lá. Somente Josué e Caleb possuiu a terra da herança. Porque o homem não confiou em Deus. E quando o homem não confia, Deus subtrai. Quando a gente não coloca a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, Deus subtrai. Porque a herança, a promessa é somente para aqueles que creem. Deus opera conforme a nossa fé. E aí, aonde tem fé, ele opera. E aqui nessa passagem, não houve fé o suficiente. E somente 2 homens entraram e possuíram a terra. Então, Deus também subtrai quando o homem acha que deve somar. Ele divide o que deveria multiplicar. O nosso Deus é um Deus que opera da maneira que Ele quer. Tanto é que a passagem lida foi, operando Deus, quem impedirá? E ali eu vejo lá, no livro de Gênesis, um povo construindo urgentemente uma torre chamada Babel. E a intenção daquele povo era, nós vamos multiplicar. Nós vamos chegar até o céu. Nós chegaremos até Deus. Nós vamos multiplicar nessa terra. Porque não havia torre tão grande quanto aquela. E aí Deus olha dos altos céus e chama
a presença do Espírito Santo e do Filho e fala assim, ó, eia, desçamos e confundamos esse povo, porque eles estão querendo se multiplicar, mas não há multiplicação sem a presença de Deus. E aí Deus começa a agir e fala assim, eu vou confundir, eu vou dividir. Eles estão querendo multiplicar, eu vou dividir. E ali línguas foram repartidas, idiomas foram dados para que o povo se dividisse. Porque quando Deus quer operar, ninguém impede. Ninguém chega até o trono de Deus. Ninguém chega ao patamar do Deus Todo-Poderoso. Porque, como foi cantado aqui, só Ele é santo. Só Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E esse Deus, Ele não dá a sua glória para ninguém. E é por isso que ali, na passagem da Torre de Babel, o que deveria multiplicar, Deus dividiu. Mas Ele multiplica também quando o homem quer dividir. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus de proezas. Nós vemos isso lá na passagem, lá em João, São João capítulo 4, a passagem da mulher samaritana. E tem um versículo muito assim, curioso, que diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E aí Jesus entra na cidade de Samaria e conversa com uma mulher à beira do poço e ali. Eu posso imaginar os discípulos e até mesmo os cidadãos daquela cidade, os samaritanos, imaginando, meu Deus, há uma divisão tão grande entre os judeus e os samaritanos e esse homem está falando com essa mulher. Mas aquela conversa que Jesus teve com aquela mulher foi uma conversa transformadora. Foi uma conversa sem igual. Porque ali, a partir daquela conversa, o que até então havia divisão, houve multiplicação. Porque aquela mulher vira para Jesus e fala, Senhor, vejo que tu és profeta. E Jesus revela toda a vida daquela mulher. E aquela mulher maravilhada entra na sua cidade e começa a propagar o nome de Jesus. E ele fala, encontrei o Messias, encontrei o homem que tem resposta para as nossas vidas. E ali, onde havia divisão, Deus multiplicou. E a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, Filipe entrando em Samaria, levando a palavra e a unção do Espírito Santo. Porque Deus multiplicou a sua palavra naquele lugar. Porque quando Deus quer agir, ninguém impede. E por que você fica temendo as circunstâncias? Por que você fica pensando, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar? Você, por um momento, você esquece a grandeza do seu Deus. O nosso Deus opera coisas inexplicáveis. O nosso Deus faz coisas grandiosas. Por que eu devo temer ao que o homem me diz? Por que eu devo parar em frente às barreiras? Sendo que o Deus, aquele que está comigo, é soberano, Ele pode tudo. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós louvamos. E se Ele é grandioso, por que eu vou temer? Como foi lido aqui na palavra introdutória, lá em Efésios 6, as armaduras, basta você se vestir da armadura do cristão e vai à frente sem temer. Porque o general de guerra, ele não perde uma batalha. E aonde você for, a vitória é certa. Porque o Deus que nós temos é o Deus de vitória. Glórias a Deus, aleluia. A matemática humana, ela é diferente da matemática de Deus. A nossa matemática afirma que o dia tem 24 horas, não é assim? A matemática diz que a cada dia
se tem 24 horas. Mas eu leio lá, no livro de Josué, que quando Deus quis dar vitória ao seu povo, o dia do Senhor durou quase 48 horas. Porque Josué clamou a Deus. E aí falou, ó, sol, para, lua, para. E o sol não se moveu enquanto o povo de Deus não foi vitorioso. Então a matemática de Deus é assim. O homem diz que só vai durar 24 horas, que amanhã a sua vitória vem. Mas Salmo diz que o choro do homem pode durar uma noite, mas no dia seguinte a vitória está conosco. Então o dia do nosso Deus, ele não está limitado a 24 horas. Quando ele quer operar, ele para a lua, para o sol, para tudo. Porque a vitória é dele e é do povo de Deus. E Josué foi vencedor. Anás, até pesquisando, descobriu realmente que havia uma falha na contagem dos dias. E aí pesquisou. E viu que lá em Josué, estava dizendo que a terra tinha parado. E aí eles contaram direitinho e realmente viram que havia um erro, uma falta de um dia na face da terra. E aí um dos cientistas resolveram indagar e falou assim, olha, se a palavra de Deus estiver certa, de que realmente faltou um dia aqui na passagem de Josué, vai ter que ter confirmação. Porque pela passagem de Josué, a Bíblia diz que foi quase um dia inteiro. Então não foi 24 horas. A terra ficou parada, o sol ficou parado quase um dia inteiro. E aí o cientista da NASA falou assim, olha, se a palavra de Deus for verdadeira, então os minutos que estão faltando para tornar um dia inteiro vai ter que confirmar. E aí, como Deus não deixa a sua palavra falhar, Deus usa um dos servos dele lá dentro. E aí mostra lá no livro de Reis, 2 Reis, aquela passagem do rei Ezequias, que Deus acrescentou na vida dele mais 15 anos quando ele estava doente. E aí Ezequias falou, Senhor, se é tu mesmo, faça que o sol retorne. E aí a NASA contou essa passagem do retorno do sol de Acaz com a passagem de Josué, e para a glória de Deus, deu 24 horas certinho, porque o nosso Deus não se deixa escarnecer. O dia do homem pode durar 24 horas, mas o do meu Deus dura o tempo que ele quiser. Porque ele opera tudo em todos. E como nós lemos, operando ele, quem pode impedir? Glórias a Deus, aleluia. A matemática nos diz que 3 menos 3 dá 0, não é isso? 3 tira 3, 0. Mas a matemática de Deus diz que 3 tira 3 dá 4. A gente vê isso lá em Daniel, quando os 3 jovens são lançados na fornalha. E aí Nabucodonosor falou assim, eu quero ver quem é esse Deus Todo-Poderoso. Eu vou lançar os 3, porque vocês não quiseram me adorar. Eu quero ver qual vai ser o Deus que vai livrar da minha mão. E aí a palavra nos diz que quando os soldados lançam os 3, eles são queimados só em lançá-los na fornalha. E aí quando eles olham para a fornalha, não haviam 3, haviam 4. Porque aqueles que confiam no Senhor nunca estão sozinhos. Deus até pode permitir que tu entre no fogo, mas Deus vai contigo. Deus pode até permitir que tu passe pela tormenta, pela tempestade. Mas saiba que o seu Deus nunca te abandonará. Então creia, nem tudo está perdido para o cristão. Porque Deus opera de maneira diferente do homem. Deus age de maneira diferente. E por que você, de repente, para?
e pense até mesmo em desistir. Conheça hoje a grandeza do teu Deus. O que teu Deus pode efetuar na sua vida. E aí você vê que são coisas tremendas, que nós não conseguimos nem calcular. Porque o nosso Deus, ele é Deus de vitória. Outra coisa, na matemática de Deus, a matemática do homem diz que quanto mais, melhor, né? Não é isso? Quanto mais número, a ordem crescente, melhor. Mas Deus não. Deus conta sempre com a minoria. Deus, ele não conta com multidão. Deus conta com a minoria. Nós vemos isso na caminhada de Jesus. Jesus era sempre seguido por grandes multidões. Mas me diga, dentre a multidão, quantos tocaram a orla de Jesus e foi curada? Uma mulher. Na multidão, na multidão, houve um cego que clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Deus curou. Então Deus, ele não vai contar com uma grande multidão. Deus, ele não precisa de multidão para operar os seus milagres. Basta somente um se colocar à disposição do Senhor. Porque o nosso Deus, ele não é limitado à quantidade. Quando o rei Ezequias recebe a carta do rei da Síria, o rei Senaqueribe, era uma carta de afronta. Ezequias levanta a carta e apresenta a Deus. Falei: Senhor, esse rei está nos afrontando. E Deus vira para ele e fala assim: não é contra ti, Ezequias, é contra mim. Deixa que essa afronta eu resolvo. Pode dormir tranquilo, Ezequias, eu estou no controle de tudo. E aí a Bíblia nos fala que em uma noite, Deus mandou um anjo que matou 185 mil homens. Então Deus conta com a minoria. Deus não precisa de legião de anjos. O próprio Jesus falou para os seus discípulos: se eu quiser, eu peço ao meu Pai uma legião de anjos, ele manda para mim salvar. Deus, ele não precisa de multidão. Deus sempre conta com a minoria. E ele está procurando hoje com quem ele pode contar. Ele está procurando hoje qual é a minoria, quem no meio da multidão está disposto para eu usar, para eu trabalhar, para eu cumprir as minhas promessas, para eu fazer a minha obra aqui na terra. Deus conta sempre com a minoria. Deus usa a regra de 3. Lembra da regra de 3 lá na matemática? Deus usa a regra de 3. Quer ver? O apóstolo Paulo diz: a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco para todo sempre. Então, olha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus usa a regra de 3. E Jesus já falou assim: olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, o meu Deus usa a matemática conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Porque o meu Deus opera grandes coisas. Nosso Deus também usa a prova real. Nós vemos o nosso Deus usar a prova real. Salmo 34:8 diz: provai e vede o quanto o Senhor é bom. Prova! Gideão fez isso. O anjo apareceu a Gideão e falou o que Deus ia cumprir na vida dele. E aí Gideão falou assim: não, eu vou provar se é Deus mesmo. Senhor, se for tu, somente nesse novelo aqui de lã, faça chover. E aí Deus cumpriu. Ele mais uma vez falou: Senhor, se foi tu mesmo, agora faça o contrário.
Que chova ao redor dessa lã, mas na lã não chova. Provai e vede que o Senhor é... Prova o seu Deus. Pode provar. Confie nele, saiba que ele age por você. Prove, porque o nosso Deus é Deus de vitória. Ele vai agir na sua vida e vai te mostrar o quanto ele é contigo. Então, meu Deus, ele usa a prova real. Mas o meu Deus, ele também usa o zero à esquerda. Na matemática, zero à esquerda não vale de nada. Mas estou eu aqui, estão vocês aí. Quem éramos nós antes de Jesus Cristo? Um zero à esquerda. E ele pegou, nos lavou, nos redimiu, nos santificou. Estamos aqui dando glória a Deus. Glórias a Deus, porque o Senhor, ele pega o zero à esquerda e fala assim, ó, tu vai ser um grande homem na minha obra. Tu vai ser uma mulher cheia de unção na minha obra. Porque o que o diabo falou, ó, tu é um zero à esquerda. Deus falou assim, ó, tu és precioso para mim. Tu és precioso na minha obra. E você vai ver o que eu farei na sua vida. Deus usa e gosta do zero à esquerda. Porque para Deus, eu e você temos valor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Na divisão, Deus opera, mas a sua glória, ele não divide com ninguém. Deus pode agir no meio da divisão, trazendo união, trazendo conforto, trazendo restauração, mas ele não divide a sua glória com ninguém. Então eu e você temos que aprender que toda honra e toda glória é dada a ele. Tudo que eu sou, tudo que tenho, vem dele. Estamos aqui na terra para fazer a sua obra, mas a glória é dele, porque ele não divide a sua glória com ninguém. O nosso Deus, ele trabalha com a união e a intercessão. Na matemática tem lá aqueles sinaizinhos, né? União e intercessão. Deus também usa. Aonde tem união, Deus age. Aonde tem comunhão, Deus age. E aonde tem intercessão, Deus está ali. Nós temos que interceder um pelos outros. E aonde tem união e intercessão, Deus está no meio de nós. Glórias a Deus. Nosso Deus, ele não tem prazer em conjunto vazio. É a parte da matemática que Deus não gosta. Conjunto vazio. Deus não gosta de conjunto vazio. Em Efésios 5:18 diz, mas enchei-vos do meu espírito. Deus não tem prazer em conjunto vazio. Eu vim para a casa de Deus e continuar na mesmice, não sentir a presença gloriosa dele, não sentir a operação do Espírito Santo. Deus não tem prazer em ver que eu e você está vazio da sua graça, do teu Espírito. Quem quer se encher nessa noite mais e mais de Deus? Quem quer se encher? Porque a palavra de Deus diz que Deus está disposto a cumprir o desejo do nosso coração. Você só fica vazio se você quiser. Porque a palavra de Deus, enchei-vos do meu Espírito. E com a unção do Espírito, estando cheio do Espírito, nós romperemos qualquer barreira, qualquer batalha. Porque o Espírito Santo faz diferença na nossa vida. Nós, quando estamos vazios, a nossa vida não passa de algo cotidiano, de algo que não tem mudança. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a nossa vida se renova cada dia. A nossa esperança, a nossa fé, a comunhão, o amor fraternal se renova. Porque o Espírito Santo está em nós.
nos enchendo, nos transformando e nos movendo. Então, Deus não tem prazer em conjunto vazio. E para terminar, Deus sempre estará disposto a adicionar misericórdia e salvação para todos aqueles que o buscam. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Então Deus está sempre adicionando, somando em nossas vidas misericórdia e salvação. Mas para que você tenha essa soma na sua vida, você precisa reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você fazendo isso, Deus estará subtraindo as tristezas, a depressão, a angústia, porque aonde Jesus entra, não tem lugar para tristeza. Aonde Jesus entra, não tem lugar para angústia, para depressão, porque o meu Deus é o Deus da alegria. Nosso Deus, Ele é um Deus da alegria. Então, quem tem Deus é um povo alegre, porque Deus estará sempre subtraindo as nossas tristezas, as nossas angústias e a depressão. E Deus multiplicará as alegrias e as bênçãos em nossas vidas. Basta simplesmente dar o primeiro passo, o passo da aceitação desse Deus que não erra na sua matemática. Deus muda qualquer regra da matemática só para te fazer feliz. Deus não está limitado à equação humana. O meu Deus, para te dar vitória, Ele muda qualquer lei, seja da física, seja da matemática, porque operando Deus, quem pode impedir? Quem impedirá? Fiquemos de pé. E eu gostaria de, nessa noite, estar lançando o convite. Você que de repente nunca gostou da matemática, nunca foi bom em matemática, nunca foi muito fã dessa área, sempre passou de raspão, né? Sempre passou na média. Saiba, conheça agora o Deus da matemática, o Deus que muda tudo, qualquer lei para te fazer feliz. E eu quero lançar o convite nessa noite. Venha conhecer esse Deus que multiplica a alegria na sua vida. Venha conhecer esse Deus que subtrai as tristezas, a depressão. Venha conhecer esse Deus que quer arrancar esse conjunto vazio de dentro do seu peito e te fazer transbordar de alegria e unção. Eu te faço o convite nessa noite. Conheça esse Deus. Não perca a oportunidade de conhecer esse Deus que faz tudo para te fazer feliz. Venha provar desse Deus. Venha provar desse Deus Todo-Poderoso. E você vai ver o quanto Ele é bom. O quanto Ele faz tudo por você. Porque na matemática de Deus, pode até ter subtração, divisão, mas é sempre para alcançar a vitória do crente. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor pelejará por nós. Então, aonde tiver um crente confiante, sabendo que o Deus da matemática não perde nada, ele sempre será um crente vitorioso. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.